Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clinicast, o podcast da DrogaVet que traz informações, ideias, discussões, inovações sobre o medicamento manipulado. E no nosso episódio de hoje, nós vamos tratar de um assunto que eu vou ter que ler aqui, porque o nome é tão difícil que vai ser um desafio pronunciar isso daqui. O tema de hoje é sobre palmitoiletanolamida, ou PEA Bioactive. E eu conto novamente com a participação das minhas duas fiéis aqui participantes da mesa, mas elas vão se apresentar, mas antes disso elas têm que falar o nome do tema de hoje. O desafio é elas a pronunciarem o tema de hoje. Primeiro nós temos aqui então a nossa querida médica veterinária Thaís Monteiro. Thaís, vamos lá. Palmitoiletanolamida, Thaís. Oi, bom. Rafa. Agora e também a participação da nossa farmacêutica Nayara. Nayara Zebe, vai lá, Nayara. Oi, então, palmitoiletanolamida. Mas vamos simplificar, não vamos falar mais esse nome não, vamos falar PEA Bioactive, né? O PEA Bioactive também não é muito fácil não, mas é mais fácil do que esse nome completo aí que a gente tem no início, ok? Mais uma vez, obrigado pela participação, meninas. Então vamos começar já definindo o que seria esse PEA, né, Nayara? O que seria o PEA Bioactive? Bom, é uma molécula muito interessante. Ela é uma amida de ácido graxo endógena, ou seja, o nosso próprio organismo produz essa molécula. E os pets também produzem essa molécula, não só nós, seres humanos, né? E ela é muito versátil e apresenta diversos benefícios e vem crescendo muito no mercado veterinário. E ela é também considerada um nutracêutico, que está também muito em alta esse termo. Ela atua como modulador lipídico, que o corpo mesmo produz. Sob a demanda, no caso, o corpo nosso e o do animal também vai produzindo essa substância. Então, vou pegar esse gancho aí que você falou, né? Você disse que o nosso organismo produz esta molécula, mas a gente pode encontrar essa molécula não apenas na produção do nosso organismo, mas em algum alimento que a gente consuma no dia a dia? Sim, e alimentos bem do cotidiano realmente, que é o leite e o ovo. Então, essa molécula ela está presente nesses alimentos. É verdade, Nay. E é por isso que o PEA é tão valioso na nossa prática clínica, porque ele age como um analgésico e anti-inflamatório, que é fundamental em diversos processos de problemas de saúde. A gente tem visto resultados incríveis em processos patológicos tanto agudos como crônicos utilizando o PEA. A gente pega casos de neuropatia, por exemplo, osteoartrite e até mesmo no suporte ao tratamento de pacientes oncológicos. Além disso, ele se mostra uma opção super válida no manejo multimodal de dermatites. E o que é um alívio, né, para os tutores. E pets na redução daquela coceira tão chata, incômoda, que é o prurido da dermatite atópica. Ótimo. E Nay, explica um pouco pra gente como é que o PEA, ele age no organismo. Bom, o mecanismo não é totalmente esclarecido ainda nas literaturas, mas existem indícios desses mecanismos que realmente fazem o PEA desempenhar essas atividades, como a Tatá acabou de mencionar. Um deles, a gente sabe que ele parece ativar os receptores chamados PPAR-alfa. Além disso, ele parece que também modula indiretamente os receptores canabinoides, CB1 e CB2, que também estão muito em alta. E ele também tem outra questão que a Tatá falou, da dermatite atópica, que está relacionado com a modulação imunológica. E também associado com essa modulação imunológica, também está o mecanismo de antagonismo de lesão local autocoide. Então, ele tem uma ação complexa, com mecanismos aí que estão ainda sendo estudados e que realmente deve crescer e aumentar estudos usando esse ativo. Ótimo. E, Thay, fala pra gente, quais seriam as recomendações de uso do PEA? É fácil utilizar o PEA, são recomendações bem claras. Então, para cão, a gente tem aí uma dose de 5 a 15 miligramas por quilo. BID ou CID, né? Então, 1 ou 2 vezes ao dia. Via oral.
Os nossos amiguinhos felinos, por sua vez, nós temos uma dose de 13 miligramas por quilo, também BID ou CID. E é uma substância segura, super versátil, um potencial enorme de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Além disso, que é super importante, é a facilidade de utilização. Então, a gente tem segurança, a gente não vai falar aqui hoje de efeitos colaterais, porque a gente não traz esses efeitos adversos, e a praticidade de utilização. Pegando o gancho da praticidade de utilização, eu acho que é exatamente o gancho que leva a gente a destacar aí o trabalho da Drogavet oferecendo esse portfólio de variação aí para poder manipular o PEA. Nai, fala um pouco para a gente, então, dessa nossa capacidade ou dessa nossa gama de diversidade em produzir, em manipular o PEA na Drogavet. Bom, então a gente conta com uma versatilidade de formas farmacêuticas e é importante, né, saber ali a espécie que vai receber esse medicamento. A gente sabe que a palatabilidade ali do cão e do gato, por exemplo, é diferente. Então, a forma farmacêutica estar associada também com a espécie é muito importante na hora do veterinário realmente orientar na prescrição qual forma farmacêutica. E também, às vezes, conversar com o farmacêutico, pela experiência que você já tem, né, na farmácia, o que você recomenda, né, para essa dose, né? Então, eu acho que é muito importante esse ponto também. A gente conta com os biscoitos, com as cápsulas, com a calda doce, o molho salgado, xarope, e tudo isso pode ser flavorizado. Então, a gente tem uma gama também de flavorizantes que ali vai de acordo também, né, com a preferência do animal. Isso é importante também, né, o tutor também, na hora de pedir a solicitação do orçamento, realmente conversar ali com o atendente, né, meu animal é assim, tem essas preferências, o que você indica? Também é interessante esse ponto. É verdade, Nai, isso é um divisor de águas, né, que a Drogavet trouxe para o mercado. E o nosso time, ele está muito acostumado a manipular, a trazer essas soluções. Nós temos muitos feedbacks dos nossos clientes, então tira dúvida, pergunta, tanto você, tutor, que está nos ouvindo, como também os nossos médicos veterinários parceiros, o que meu paciente pode se adaptar melhor, né? Porque às vezes a gente vai prescrever e o animal ele pode apresentar uma dificuldade com aquela forma farmacêutica. Então, é sempre importante aprofundar com o que a Drogavet pode trazer de mais palatável, até porque a nossa missão é trazer saúde animal na dose certa, descomplicando o tratamento do paciente. Thay, você que está aí na prática clínica, né, visitando em campo aí os nossos parceiros médicos veterinários, eu acredito que você tem uma bagagem, um histórico com a utilização dos nossos ativos. Em específico, o PEA, você tem algum caso que você pode trazer aqui para a gente, para compartilhar? Tenho sim, Rafa. Eu sou a visitadora da Drogavet, da região de Florianópolis, e eu presto consultoria técnica para os meus veterinários parceiros, né? Dentro dessa consultoria, a gente acaba auxiliando na escolha de algumas medicações. E o PEA foi um escolhido muito interessante num caso de um paciente que tem disfunção cognitiva, ele tem osteoartrite, artrose também, tem uma doença hepática que as minhas veterinárias elas estão ainda buscando identificar o que é, mas ele tem esse quadro hepático. E nós manipulamos, num primeiro momento, o molho para disfunção cognitiva da Drogavet, que depois vocês podem a gente pode deixar aqui o link. Ele é um molho que auxilia nessa parte da disfunção. A gente adicionou ali alguns ativos para o controle da dor osteoarticular. E esse paciente, ele teve uma melhora, uma resposta terapêutica, mas ainda não chegou no ponto que a gente queria. Foi quando as minhas veterinárias me procuraram de novo e falaram, Thaís, queria melhorar, se tem algum ativo que a gente possa associar? E eu falei, tem o PEA, né? O PEA é interessante, ele vai modular esse sistema endocannabinoide, vai trazer melhora nessa parte da osteoartrite, da dor neuropática. E aí a gente adicionou o PEA nesse mesmo molho. Em 2 semanas, ele melhorou da dor, ele começou a apresentar uma resposta terapêutica excelente. Parece que foi aquele ponto-chave que faltava
na medicação, na terapêutica. E a gente viu o resultado claro, assim, tanto de marcha, como de melhora de sono, como de melhora de bem-estar físico geral, só de adicionar o PEA no molho. Claro que tinha todo um equilíbrio que já estava sendo trabalhado ali com os outros ativos, mas o PEA ele teve esse papel de ação global, de juntar todos esses sistemas para trabalharem bem juntos. E foi muito legal, e está sendo muito legal que a gente ainda está acompanhando esse paciente. Ótimo. Acho que ficou bem claro aqui essa versatilidade do PEA, né? Como um aliado no tratamento da dor, da inflamação, das dermatites, das coceiras nos nossos pets. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no podcast. E você que está nos ouvindo, se quiser mais informações sobre o PEA, ok? Acompanhe a DrogaVet nas redes sociais, acesse o QR Code que vai aparecer na tela e fique ligado nos nossos próximos podcasts que virão novidades por aí. Até a próxima.